vídeos de Manu, mas ela tava sorrindo, ela não tava chorando. Edu Pares, que é pai recente, famoso pai recente. Que usa turbante também. Também, quase. Eu tava vendo aqui, minha esposa mandou um vídeo aqui da Manu, aqueles vídeos que você vai trocando de óculos, sabe? Aí eu tava, desculpa, eu estava entretido. Vamos engatar a nossa tripulação agora, né, Caran? Isso mesmo, a gente sempre abre o programa com duas músicas especiais ligadas aos nossos convidados. A gente começou com Invisible Touch, do Genesis. Afinal, vamos falar de uma careca brilhante em todos os sentidos aqui, assim como a de Phil Collins. E também vamos falar muito de novidades. Meu, Genesis foi uma banda que inovou muito em clipes. A gente vai falar de tecnologia, tem um outro guru aqui para falar de tecnologia e digital. E mantendo ainda na linha dos carecas geniais, para começar com muito rock and roll, a gente vai de R.E.M. com It's the End of the World as We Know It. Essa música é legal, hein? Isso é foda. Senhoras e senhores, a gente está ao vivo no facebook.com/programa Reclame. Isso, Caran. A gente sempre traz nossos dois convidados especialíssimos. Hoje Marcelo Taz e Marcelo Trípoli, a dupla de Marcelos com a gente aqui. Uma enxurrada de Marcelo no estúdio. Vamos falar muito da carreira dos dois, especialmente os trabalhos artísticos de Marcelo Taz. A gente separou um vídeo para vocês que não são millennials, que não acompanharam um dos momentos mais incríveis da carreira desse cara. Turbinadíssimo, né, que cara? foi Ernesto Varela. Nossa, cara, ícone. se você acha que CQC foi inovador, você não conheceu Ernesto Varela. Essa criança que a gente vai mostrar pra você, separamos momentos especiais com do Ernesto. Com cabelos, né? Com cabelo ainda, com cabelo ainda. Brasil. Novamente com vocês, Ernesto Varela, o seu repórter. No dia que eu procurei o senhor Paulo Maluf, ele não entendeu bem o espírito da minha pergunta e aconteceu uma coisa muito desagradável. Vamos ver o que aconteceu lá em Brasília. Solta o VT. Tá bom. Gostaria de uns 5 minutos. Não, 5 minutos não dá. Te dou meio minuto. 3 minutos? Não, meio minuto. Meio minuto? Porque TV é? Deputado, É? TV Gazeta de São Paulo. Tá bom. Deputado, meio minuto só. Meio minuto. Exclusivo. Tá difícil. Exclusivo, vamos lá. Então eu vou ser sincero, eu não sou um repórter político. Eu estive aqui hoje em Brasília e percebi que muitas pessoas não gostam do senhor. Muitas pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso, deputado? Muito bem, torcida brasileira. A notícia de hoje aqui no treino da seleção é que os jogadores não vão poder mais falar sobre política. Esta decisão foi tomada pelos políticos que dirigem a seleção. Vamos tentar conversar então com eles sobre política. Estamos aqui com o senhor Nabi Abichedi. Senhor Nabi, o senhor é brasileiro? Sou brasileiro, não resta a menor dúvida. Senhor Nabi, o senhor é um político que se meteu no meio do futebol. Por que os futebolistas não podem se meter no meio da política? Mas isso você que está falando, isso é o teu raciocínio, a sua tese, eu não. O senhor hoje não proibiu os jogadores de darem declarações políticas? Não, eu não proibi absolutamente nada. Você demonstra estar um pouco mal informado. Então, qual foi realmente o que aconteceu? Uma recomendação, porque os jogadores vieram aqui numa missão esportiva. Eles não devem falar sobre política e nem problemas administrativos que competem à chefia. Cada macaco no seu galho, a gente costuma dizer na gíria. Sensacional, sensacional. Esse era Ernesto Varela. Foi o trabalho que te lançou praticamente, né? Foi meu primeiro trabalho profissional. A gente vai falar sobre isso em 20 segundos assim que voltar pro rádio, porque essa pergunta é fundamental, assim, como que você caiu... É a gênese. De um engenheiro civil, caiu numa obra como Ernesto Varela e aí não parou mais. Senta e 10. senta que vem história. Senta que lá vem história. E Marcelo Goulart. Goulart de Andrade. Vamos voltando, segura aí.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 12 minutos. O mundo não acabou depois de R.E.M. e a gente finalmente começa esse papo muito louco com dois caras aqui. Arthur Veríssimo, por favor, apresente o primeiro deles pra gente. Cara Novas, nossos ouvintes, telespectadores que acompanham a Kiss FM, simplesmente ou pluralmente ele é jornalista, apresentador, diretor de TV, engenheiro civil, roteirista e um dos maiores influenciadores e ícones da cultura, da contracultura, on e offline. Ele, Ernesto Varela. Marcelo Taz, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigadíssimo. Eu vou já contar um... Eu tô saindo de casa. Eu tô acostumado a dar entrevistas em lugares muito chiques, né? Eu vou falar com o Pedro Bial, Danilo Gentili, gente que se acha. Você se perdeu aqui, então. Não, aí eu falo assim, Miguel, eu estou indo na Kiss FM. Ele frisou, Miguel, roqueiro das galáxias, meu filho, assim, é fã da rádio. Então, pô, que bom. Foi a primeira vez que ele, assim, deu importância pro lugar que eu estava indo dar entrevista. Assim, eu tô me sentindo um incrível Hulk. Obrigado, Miguel! Um abração pro Miguel. E olha que de Miguel verde, é nóis. de verde o Arthur Veríssimo entende. Ao lado de Marcelo Taz, Emerson Souza, quem se encontra, por favor? Bom, ele é uma das principais referências do mercado digital brasileiro. Ele já circulou pelos principais eventos de tecnologia, de inovação pelo mundo. É um cara super antenado, heavy user de redes sociais e tal. E hoje ele é VP de marketing digital da McKinsey, uma consultoria, McKinsey do Brasil. Essa lenda... Quem? É outro Quem? Marcelo. Outro Marcelo. Dime, senhor. Marcelo Triplo. Obrigado, tô até encabulado aqui agora. É nerd também, importante. Super nerd. Super nerd. Pioneiro. E super fã de rock and roll. Boa, vai ter muito Tá em rock and roll casa, pra tá em todo casa. mundo hoje. Bom papo e rock and roll, afinal é disso que a gente gosta. Começando, obviamente, com os nossos queridos convidados. Marcelo, a gente mostrou aqui pro pessoal do Facebook. Qual Marcelo? Taz. E os dois são T, hein? É TT aqui. E os dois já fizeram coisas juntos Já. também e vão fazer. Algumas a gente nem pode contar aqui. Pelo amor de Exatamente. Deus, o rádio é feito pra isso, pra gente contar aquilo que não pode. Mas Taz, a gente tava no intervalo lá no facebook.com/programa Reclame, mostrando, temos os recursos do vídeo. A gente mostrou um pouquinho do Ernesto Varela, que foi seu primeiro grande trabalho de TV e revolucionou. Muita gente fala que o CQC é revolucionário por enfrentar a galera, fazer perguntas capciosas e tal. E o Ernesto fazia isso lá no começo dos anos 80. Mas você é engenheiro civil, cara, formação. Como você caiu na comunicação? Foi pensado, foi por querer, sem querer? Não, brother. Não foi por causa da engenharia civil, isso que é engraçado. Lá tinha um zine, Arthur, tinha um jornal de humor anarquista na Poli, na engenharia civil, e eu fiquei apaixonado por aquilo. Uns caras muito engraçados que faziam o jornal, e fiquei fã deles. Não conseguia publicar, eu mandava coisas, eles não publicavam, aí fiquei assim... Frustrado. Desafiado, Eu falei, pô, entrei na Poli, como que eu não consigo publicar uma porcaria nesse jornalzinho? Aí o dia que eu consegui, me aproximei deles e virei editor desse jornal. E aí descobri assim, a minha vocação, curiosamente, numa faculdade de engenharia. E descobri até que tinha uma faculdade de comunicação ali do lado e fiz as duas na época, a ECA e a Poli. E aí na ECA, enfim, nas baladas da vida, eu acabei encontrando a minha galera. O Olhar Eletrônico, que era um tal de Fernando Meirelles. Mas hoje tem um nome bonito para isso, que é um coletivo. Sim. Né? Collab, colaborativo. Um co-work. Co-work. Co-working, né? Gourmetizaram a galera que trabalha junto. Os amigos que trabalham A gente juntos. começou, era uma galera querendo produzir vídeo, numa época que não existiam câmeras de vídeo, né? Nem onde passar, né? E nem onde passar, exatamente, não tinha YouTube, né? Então a gente tinha que criar o nosso próprio YouTube. Era uma TIC, Betacam. Era uma TIC. 13 quilos o gravador. A câmera pesava 14 e o gravador 13. Eu carregava o gravador, obviamente, que eu cheguei lá de recruta zero, né? Eu não cheguei na janelinha, né, gente? Tem gente que acha que chegou já arrebentando. O Marcelo traz o protonerd, né? Chegou quando era tudo mata. Exatamente.
Ô Trípoli, e você, antes de ficar milionário vendendo iFood, como é que você... Milionário virtual, do dinheiro do banco imobiliário. Ele inventou Bitcoin. Como é que você entrou nesse circuito? Cara, eu tenho uma história engraçada que eu era um nerd da minha casa, sempre gostei de computador, desmontava, montava, mas eu sou um cara muito mal de exata, sempre fui, né? Então eu tinha um problema, meu pai achava que eu ser engenheiro, analista de sistemas, programador, e eu não tenho a menor habilidade para fazer isso. Então eu falei, pô, como é que eu consigo conciliar o lado de humanas, o lado que eu curto, de propaganda, comunicação, com tecnologia? Como é que eu misturo essas duas coisas que aparentemente em 96 era óleo e água, as coisas não se misturavam, né? E aí eu descobri uma empresa, tinha uma empresa aqui em São Paulo, que estava começando a fazer quiosques multimídias. Quiosque bem arcaico, dentro do supermercado, que você escolhia lá, apertava lá, aqueles que você apertava na tela e não acontecia nada, você tentava apertar várias vezes, né? E eu fui trabalhar numa empresa, fui fazer um estágio numa empresa dessas, e eu falei, puta, que legal, tem como misturar essas duas coisas, né? Aí montei uma empresa, estava na faculdade, montei uma empresa... Montei na minha casa, num quarto lá, um negócio para fazer site de internet, numa época que ninguém queria comprar site, coisa nenhuma. O primeiro site que eu fiz foi para uma gráfica, e eu fui apresentar o site pro cara que não queria o site, e eu levei um desktop, porque eu não tinha um notebook, não tinha dinheiro para ter um notebook, eu levei um desktop, pus na mesa do cara e falei, agora você vai ver o site que eu fiz. Então assim, comecei pegando muito ônibus e vendi o site, pegando muito ônibus, dando aula de informática, eu comecei bem roots. Marcelo Tais. Então vai ter que rolar um caso Marcelo, afinal, quem é você? Um engenheiro que virou repórter, um ator que virou jornalista, ou nada disso, ou tudo isso? É tudo isso, Arthur. Cada vez mais hoje eu entendo a importância de eu ter tido uma formação em tecnologia. Entendo totalmente, assim, e agradeço muito eu ter estudado engenharia, porque a engenharia, de alguma maneira, ela estrutura o pensamento, né? E a gente vive hoje uma era muito, aparentemente, só caótica. Eu creio que quem tem um pensamento estruturado consegue olhar, assim, algumas oportunidades, né? Consegue entender as estruturas. Nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, né? Eu creio que hoje a própria comunicação, né? Ela sofre uma transformação tão gigantesca que muita gente só consegue ver o que está dando errado, ou as coisas que estão se desfazendo. E é o contrário, a gente nunca viveu uma época tão rica em oportunidades, em desafios para quem tem talento, né? Possibilidades, né? São muito, e liberdade também, né? A gente estava começando a falar aqui sobre quando começamos as nossas carreiras, as oportunidades eram muito pequenas, a gente não tinha brecha, não tinha como publicar, basicamente. Não tinha canais, literalmente. Não tinha canais, a publicação era muito restrita e, claro, estamos falando de uma época em que, inclusive, a publicação que podia também era censurada, assim, entendeu? Hoje não, é o contrário, e o que gera outros desafios, quer dizer, tem muito ruído, muita sujeira, e aí o desafio é curadoria, escolher, justamente, entendeu? É discernimento, que são palavras muito importantes hoje. Tem que saber filtrar esses elementos, né? Eu acho que esse ponto que o Tasso colocou de conexão entre tecnologia, exatas e humanas, cada vez mais você vê no mercado de trabalho as pessoas que estão progredindo numa progressão geométrica, são as pessoas que conseguem chutar com os dois pés. Porque normalmente o cara que faz comunicação é um cara que tem pouca relação com o pensamento estruturado, com exatas, e o cara que faz exatas, muitas vezes ele tem pouca relação com comunicação, empatia, se colocar no lugar do outro. Essas coisas não são dois polos, né? O que a gente está vendo no mercado de trabalho, eu vejo isso diariamente, o cara que consegue minimamente trafegar nos dois lados, ele tem um diferencial competitivo enorme, porque no final das contas a comunicação é data-driven, mas ela também tem que emocionar. Então, como é que você emociona, comunica, usando o dado e ler o Excel? Ou seja, o cara que sabe ler bem o Excel e o PowerPoint, esse cara está numa posição muito privilegiada hoje, porque são poucas pessoas. Ciência, tecnologia e comunicação. É isso. Criatividade e exatas, né, junto. E efetividade. Taz, aproveitando essa coisa do multifacetado e das várias mídias e tal, você, para quem não lembra, além de Ernesto Varela,
Professor Tibúrcio, Telecurso 2000, Porque Sim Não É Resposta no Castelo Rá-Tim-Bum, depois Papo também. de Segunda, apresentador do CQC. Onde você se sente mais à vontade hoje? Tem um momento, além de, fora ali nos bastidores, consultoria de comunicação, suas próprias empresas de tecnologia, tem uma hora que você fala assim, eu sei fazer tudo isso bem, mas o que eu gosto de fazer é isso. Olha, o que eu mais gosto de fazer, eu sinto muito os outros eu amo tudo, essas coisas todas que você citou, eu tenho muita alegria disso tudo, mas fazer programação para criança é realmente, assim, é muito legal, porque é muito difícil. Eu gosto de coisas difíceis, né? E assim, o Tibúrcio é algo que realmente assim, me toca profundamente, porque é todo dia eu estou chegando aqui na portaria, tem sempre alguém que foi aluno do professor Tibúrcio. Esse final de semana, rapaz, eu vivi, eu acho que talvez uma das maiores emoções minhas, no sábado, no início da virada cultural, eu estava com a galera do PROA, que é um instituto que liga educação, cultura, e eles estavam lançando um aplicativo, inclusive, chamado ProAcoins, um gamificado, tal, de você conhecer a cidade. E é pra gente que não tem acesso à cultura, pessoal da periferia e tal. E aí eu tô lá no municipal de MC da parada, e na hora que eu me despeço, o Teatro Municipal lotado, eu falo, até logo. Na hora que eu vi que eles eram alunos do professor Tibúrcio, eu falei, até logo, classe. Aí o teatro inteiro, até logo, professor Tibúrcio. Que demais! Puta, foi demais, foi, enfim. Então o Tibúrcio pra mim é uma realização pessoal, uma cristalização do seu trabalho, o Tibúrcio é uma coisa que me lembra sempre que a comunicação ela pode ser algo muito duradouro, né? A gente acha que televisão não tem memória, que os jovens são muito distraídos, é o contrário. Quando você toca mesmo o coração, quando você vai fundo na comunicação, é uma coisa que... O Tibúrcio é de 90. Dura pra sempre, né? Nós estamos falando de quase 30 anos já, né? 30? Né? Sim. 28. Não, o Arthur tinha o quê? 60 e poucos naquela época. Monty Python, né? Essas coisas. Marcelo Trípoli, agora, a gente estava aqui confabulando antes do programa, mas tem um detalhe que a gente queria saber, qual foi o seu maior desafio como empreendedor e o seu maior acerto? Onde que você acertou na mosca como um sniper? Posso completar a pergunta? também, viu? Posso completar a Vai lá, pergunta? Edu. Ele já completou. Era isso mesmo. Que é o mais importante, muita gente talvez não ache, mas o quanto você errou. Não, acho que é muito legal falar de erro, né? As pessoas É gostam fundamental. As pessoas gostam de falar só do que deu certo, né? E aquela famosa história, né? Ninguém vê as pingas que eu bebo, né? Só os tombos que eu tomo, né? Ou o contrário, né? Ninguém vê as pingas que eu bebo, todo mundo vê as pingas que eu bebo, ninguém vê os tombos. Quem vê as pingas que eu bebo não vê os tombos que eu levo. É isso. Já diria, pensador. Dinho Ouro Preto. Então eu acho legal falar das pingas porque como é que você cai, como é que você levanta depois dos tombos que você cai, porque empreender é tomar tombo, é cair, é tomar não na cara, né? Então acho que quando você monta um negócio, quando você trabalha e principalmente quando você tenta fazer uma coisa diferente, você vai tomar um monte de não na cara, você vai ter aquele dia que você vai falar que eu estou fazendo com a minha vida. Existe um sacrifício pessoal muito grande, né? E hoje tem muito negócio de empreendedor de palco, né? Tem uma cultura do empreendedor, né? Todo mundo que, vamos lá, você vai lá, todo mundo das mãos, tem evento de empreendedorismo de caras que nunca empreenderam, né? As histórias são todas contadas em terceira pessoa. Do bem. Né? Então eu acho que é legal as pessoas conseguirem entender que se você quer fazer alguma coisa na sua vida, vai ter sempre alguma coisa que vai cair. Algum pratinho vai cair. Você vai ficar menos tempo com a sua família, você vai ter que pegar domingão ali enquanto as pessoas estão vendo televisão e vai ter que ficar fazendo o teu business plan, mandando proposta. E uma coisa que na minha vida profissional sempre me acompanhou, que eu acho que fez muita diferença nesse processo de empreendedorismo, é um pouco a cara de pau, né? Ou seja, é aquela famosa história, o não você já tem, né? Eu sou um vendedor, sou um cara que, da minha vida inteira, tive que montar negócios e convencer as pessoas de alguma coisa. Então, a cara de pau, vou incluir um cara no LinkedIn que eu não conheço, vou mandar e-mail para um cara que eu não conheço, e tem uma história para contar um pouco, exemplificar isso para vocês, né? A primeira vez que eu fui para Cannes, em 2009, Festival de Publicidade,
eu vi uma palestra do Martin Sorrell, né, que para quem trabalha com comunicação é a lenda da comunicação. Agora não é tão mais a lenda, né, mas sempre foi uma pessoa que representou um pouco a indústria da Tá propaganda. nos anais da história. É isso aí, é um cara, né, que WPP, ele é o da ele é um dos caras que colocou a WPP como o maior grupo de comunicação do mundo, né? E ele fez uma palestra e no final da palestra dele ele falou, olha, quem quiser mandar um e-mail, mande um e-mail para martin@wpp e continua essa conversa. E isso é protocolado normalmente, né? Manda um e-mail que nunca o cara vai ler. O cara já foi o executivo mais bem pago do mundo, você fala, ele nunca vai responder. Aí eu esse mandei e-mail. um e-mail pro cara, falei, olha, Sniper. eu sou empreendedor brasileiro e eu tenho uma agência no Brasil e eu gostaria de falar com você. Meia hora depois meu telefone toca. E era a secretária do Martin Sorrell falando, olha, o Sir Martin Sorrell quer tomar um café da manhã com você no dia seguinte. E eu fui tomar um café da manhã com o cara, 6 meses depois tinha uma proposta da APP na minha mesa para vender a minha agência pro grupo da APP. Então assim, eu podia ter ter e-mail. Sim. Mas vale a pena reforçar que você estava em Cannes, você não estava num evento na Marginal, assim, tipo... Mas é um evento para 15 mil pessoas. Sim, 15 mil mas eu pessoas. digo assim, dá-se atenção um pouco mais. Não, mas é legal, mas realmente. você sabe que Mas tem poderia muita ter, gente. poderia ter sido no Brasil e São Paulo, Sim, num outro contexto. Eu acho, talvez que tivesse. acho que a atitude é a mesma, Essa entendeu? ideia, isso que o Tribo está falando é muito legal, porque muitas vezes a gente perde essas oportunidades, né? E o que ele fez é o que muita gente fala, eu não vou fazer. Não vai dar em nada isso. Esse cara nunca vai responder, né? Eu creio que a vida da gente tem muito a ver, cara, com bater na porta, assim, ou até acreditar. ou até chutar a porta. Nem assim. me falei, eu já enchi muito o saco do Tato pra vir aqui no programa, pra ir com a gente pra Miami lá no Festival of Media. Puta, Você já ficou na cola, porra, né? já enchi muito ele. Já tomou muito não, Já tomei muito. Fala com a minha empresária, por favor. Mas agora é hora de falar, então, Thais, quando que você vai? Vamos ou não vamos? Não, só dele estar Agora aqui, que é a hora. já é uma Já honra estou aqui. enorme. Aliás, Estou respondendo ao vivo. é engraçado, a gente tá lá no facebook.com/programa Reclame, inclusive se vocês quiserem participar, muita gente participando aqui. O Lelo Narras mandou, a voz do Acioli tá diferente, o pessoal falou, achei que era o Mário da Andréa. É incrível como as carecas unem as pessoas, cara. Olha só. Porque assim, vários publicitários Mas a gente vai pegando, todo mundo acha um publicitário careca, uma celebridade careca e manda aqui pra gente. O Flávio Whiteman tá aqui com a gente, Gabriel Araújo também falou, fez essa piadinha aqui. Quem mais? A Claudete Calvo tá aqui. Claudete Calvo? Aliás, olha só. Não, como é que é? O Evan, Não. estamos falando de carecas, né? Ah, tá. O Evandro Rodrigues mandou aqui, esse programa é sensacional, salvação das minhas terças. Cara, ficamos lisonjeadíssimos. Espero que sempre a gente Marcelo, mantenha isso. a careca é um objeto sexual de desejo? Olha, Arthur, você nunca reparou em uma? Ele já tem idade pra saber disso. Você Só no nunca carequinho. encarou uma Rolon, assim? Porque... Opa! Na hora, a careca... Não. Olha, eu me sinto à vontade com o Arthur, porque nós temos histórias antigas. Isso é perigoso em termos de Arthur, mas tudo bem. Uma vida romântica. De outras rolão também. vidas. Não, mas careca é uma coisa que, né, atrai, né? É ponto de referência, né? Aquele careca e tal. Nem me fale, E desperta a inveja também de muitos homens, né? Que se acham que o cabelo significa algo que está dentro da cabeça dele. E não, né? Cabelo é uma coisa que está fora da cabeça da pessoa. Justamente. Emerson Souza, o que você pergunta pra Eu queria fazer Marcelo? uma pergunta pros dois Marcelos. Né? Opa! A gente circula muito por aí, todo mundo vê todo mundo conectado, todo mundo tem uma crítica. Pô, não sai do telefone, tá no restaurante, você fica de olho na mesa do lado, assim, olha, eles não falam, ficam no telefone o tempo inteiro e tal. Então, existe um questionamento, hoje eu podia até constatar no PEF, por exemplo, no Festival PEF, Festival de Tendências e Inovação, Qualidade de Vida, foi um tema muito recorrente em várias palestras. As pessoas já estão olhando um pouquinho para essa relação não tão digital, voltando a olhar para a relação humana. Como é que vocês veem isso, vocês dois que são humanos e são digitais pra caramba, e são referências, são estudiosos? Fala aí, Tribo. Olha, eu acho que, como tudo na vida, a sociedade está se adaptando à tecnologia, né? É tipo a criança no baleiro, assim, né? Primeira vez que ela tem acesso ao baleiro, ela vai pro baleiro e come muito de bala até acabar, assim, panturrando de bala, né? Então eu acho que a sociedade está passando por uma adaptação, né? A gente vê que uma grande pauta da indústria da tecnologia, desde o ano passado para cá, é a questão do uso da tecnologia com ética.
né? A tecnologia permite a gente fazer muitas coisas, mas agora o pensamento é, a gente deve fazer todas as coisas que a tecnologia permite ou não? Né? E eu acho que isso vale para o indivíduo, para as pessoas, né? Ou seja, quanto que você limita, né? Então eu instalei um aplicativo no meu celular chamado Moment, que eu recomendo para todo mundo instalar. É um appzinho que simplesmente ele te dá um analytics de quanto você está usando o celular por dia, quantas vezes você destrava a tela, quais são os apps que você mais usa. Quando você está escravo desse aparelhinho. Quando você está escravo, e ele te dá um alerta, tipo, a cada meia hora que você usa o celular, ele fica te alertando, olha, você já passou do seu limite. Porque às vezes a gente fica tão fissurado que a gente não percebe. Né? E aí quando eu olhei que eu estava ficando 3 horas por dia no celular, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu então, posso ficar assim. Isso, então Você está ficando quanto agora? Eu acabei reduzindo. 2,40, eu acabei reduzindo aí uns 20%. E até porque a gente tem que focar no trabalho, né? É muito fácil se distrair, né? Então eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso. E a gente tá aprendendo que, não dá pra... A vida não pode ser só jujuba, né? A gente tem que também comer alface. A jujuba é gostosa, mas, pô, vamos ter uma dieta equilibrada. Então, esse negócio de dieta equilibrada pro uso do digital, eu percebo que é uma coisa que tá bastante hoje em discussão. É uma discussão. Não sei se você vê... O que nos confunde muito é que a gente trabalha usando o telefone e as crianças, por exemplo, estudam também usando o telefone. Então, os pais como é que você separa, né, o os tempo, pais né? ficam confusos, né? Aí a gente mesmo, né, usa de muleta, não, tô trabalhando, o WhatsApp é trabalho. Aí tem 2 problemas. Um é o que o Tripoli falou, é muito legal, quer dizer, você ficar obcecado, não perceber que você está grudado naquela geleca ali, navegando a deriva. E o outro é quando você está usando bem e tem o preconceito. O meu filho não sai do celular, enfim, pais que julgam errado muitas vezes o filho, e eles próprios, inclusive, usam. Geralmente adulto usa muito mal o telefone, né? Ele se perde na usabilidade do negócio. Então é aquela velha história, é um desafio, esse balanço é um desafio. A gente não tem volta, é bom a gente lembrar. A gente vive num mundo que só acelera, que as coisas vão ficando mais velozes, o que não é uma má notícia, pode não ser uma má notícia, se a gente usar bem. O foguete está indo para Marte. O foguete já está... Na direção de Marte. Já está com uma boa velocidade. E o pessoal tá achando que vai achar vida lá mesmo, estão cavucando para achar vida lá. Então daqui a pouco tem Wi-Fi também, aí já era. Todo mundo pra lá. Pessoal, vamos tocar música. O Edu Pares fica aqui pesquisando, pegando pequenos detalhes no nosso programa para achar a música ideal para tocar antes do break. O que um musicólogo eu acho que ele foi maldoso comigo. A cara dele, acho que ele foi maldoso comigo e com o Marcelo Taz. Tá roxo o homem. De forma nenhuma. Eu só estou acompanhando a linha do raciocínio de todos vocês e da onde vem esse raciocínio desse cérebro iluminado dessas pessoas. Esse cérebro, exatamente. Então, eu selecionei um som agora que a gente vai ouvir antes de ir pro break. Nós vamos ouvir agora Os Mutantes. Opa! E a música se chama A Hora e a Vez do Cabelo Crescer. Sensacional. Esse é Edu Pares, esse é o Rock Reclame. A gente já volta, fica com Os Mutantes. Tamo aí. Bom, pessoal, você que tá em casa, você já percebeu que o Edu também é o Edu tá capilar, né? O Edu tá no mesmo caminho que eu, então não pode falar. Mas a questão do Edu é alopécia, é queda de cabelo por estresse. O do Marcelo Taz é diferente. O cara é empreendedor, ganha dinheiro pra cacete. É muitos negócios. Quem? Vai cair no cabelo, é isso? Não, queda de cabelo, tem um médico, tem um método que é com hidrogênio. Eu acho que não funcionou, viu? Uma descarga de hidrogênio e acaba. Não volta o cabelo. Arthur, eu não quero isso. Não morre. Já dá muito trabalho, não dá? Dormir com o cabelo. Falando num cabelo bonito, bem cuidado, a gente separou uma matéria de 2010 lá no Reclame que Marcelo Tripoli já era uma referência no mercado digital. Fazendo previsões, hein? Fazendo previsões, a gente tá em 2018, olha o que o cara falou 10 anos atrás quase lá. Vê se o cara não manja do negócio. Fica ligado aí. Faz tempo, dá uma olhada no vídeo. Agora está no break mesmo. Eu tô falando. Olá, Marcelo. Tudo bem? Bem-vinda. Não pode deixar de falar das mídias sociais, bombando, É né? a bola da vez. É a bola da vez. Como que a marca pode tirar proveito dessas mídias sociais? As marcas, como que elas entram nisso? As marcas têm que tomar uma decisão muito séria, que é se elas querem dialogar ou não com o consumidor.
Não adianta as marcas acharem que mídias sociais é uma extensão de um plano de mídia ou um plano de marketing, que é mais uma linha ali na estratégia. Eu brinco que mídias sociais é um pacto que o presidente da empresa tem que fazer, e não o diretor de marketing. Porque isso vai afetar todo o processo dentro da empresa, de como que ele reage ao consumidor, qual o nível de transparência que essa empresa tem. Ou seja, mídias sociais é um processo longo, não é uma coisa de curto prazo. É fácil você fazer uma coisa que vira trend topics no Twitter semana que vem, e ao mesmo tempo na semana seguinte você não é mais nem lembrado. New Generation. Esse é Marcelo Tripoli ensinando sobre o digital lá atrás, o cara manja da brincadeira. E Tripoli, hoje assim, cara, a gente vai falar daqui a pouco quando voltar pro rádio da história da conversão para a área de consultorias, etc. Mas assim, lá atrás, I Think, primeira agência, como que era o digital nessa época? O pessoal entendia o que era, vou vender comunicação no digital, cara. Numa época que era só mato lá. Não entendia nada, cara. Na verdade era um formato bem Robin Hood, assim, sabe? Tipo, você era... Quem trabalhava com digital no começo dos anos 2000 era um pária, na verdade, em vários sentidos, né? Porque era uma coisa, misturava o desconhecimento com o preconceito. Os conservadores odiavam. Na verdade, as mídias estabelecidas não queriam abrir um espaço para esse canal. Não queria que dava por motivos. Eu também faria o mesmo no lugar dele, ou seja, eu estava defendendo o meu próprio negócio. Essa onda vai passar. É isso, eu escuto que essa bolha da internet vai estourar desde que eu comecei a trabalhar com isso, né? E que essa marola nunca ia virar uma onda gigante como aconteceu, né? Tanto é que algumas empresas acho que foram pegas bem de calça curta aí nos últimos 3, 4 anos aí como o mercado digital chacoalhou a indústria da propaganda. Hoje é fácil falar de digital, né? Hoje tá fácil vender digital, mas... Você acha? Eu acho. É engraçado que quando você falou, as empresas não pensavam, etc e tal, eu falei... Você me déjà vu do Ti. Você viu isso anteontem, semana passada? Eu vejo ainda muito conservadorismo e muita gente querendo... Assim, é o Titanic, né? Sim. O pessoal tocando a música e o Titanic afundando. As pessoas não enxergam. Então, eu acho que agora a gente chegou no nível já de que existe a consciência, mas existe do tipo, cara, eu vou continuar milk the call. Eu não vou largar... Até secar a teta da... Eu não vou largar esse osso porque eu só tenho mais 5 anos aqui. Isso. Não, mas ó, um outro exemplo que é mais antigo sobre a história do universo canábico. Aqui o Brasil, os Estados Unidos, os caras ganhando bilhões de dólares, o Uruguai, uma legislação que é um país com 3 milhões de habitantes, menor que a Zona Leste de São Paulo, mora laboratório que existe. É isso aí. Chamou bem um assunto aí. O agrobusiness está de olho muito nesse maconha livre. Sim, mas é isso mesmo. É isso aí. A desmaconhalização do crime. A desmaconhalização não, do os crime. presídios vão diminuir completamente. Não, uma loucura isso que acontece aqui no Brasil, essa mentalidade. Precisa ter uma reforma como teve a reforma protestante. É verdade. Precisa ter Calvino, Lutero aqui, nessa reformulação de leis. Calma, Arthur, dá um pega aqui, relaxa. Tá maneiro. Eu acho, voltando em 5, 4. Leva na brincadeira. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 39 minutos, o programa que inspira e provoca o seu lado criativo. Apoio da Jamute Áudio, do grande James Filler, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, premiadíssima Jamute. Tá precisando de áudio? Liga pros caras que eles resolvem. Sabe tudo! Lembrando que a gente tá lá no facebook.com/programa Reclame, dá pra participar com a gente lá também. A Neide Rinaldi tá com a gente, a Sônia Piazza, Rodolfo Barreto, o Everton Silva, toda terça-feira com a gente também, um abraço lá. Fernando Faraco, então fica ligado lá, manda sua pergunta. Emerson Souza está ligadíssimo para fazer você participar conosco. Inclusive, Emerson Souza está trazendo as notícias do mercado. E já que a gente está falando de gigantes da TV, como Marcelo Taschi está com a gente aqui, ao lado de Marcelo Tripoli, a gente tem um outro gigante voltando para a TV, é isso? É isso aí, Jô Soares, que acabou de se despedir um dia desses, está de volta, hoje foi anunciado como um reforço aí da Fox Sports para a cobertura da Copa do Mundo. Ele é acostumado a entrevistar, só na Globo foram 16 anos na última passagem aí, mas dessa vez ele vai ser um comentarista, vai comentar os jogos. Pouca gente sabe que ele é apaixonado mesmo por futebol, até porque ele nunca expôs diretamente isso, mas ele tem inclusive um livro muito legal que é A Copa que Ninguém Viu e a que não queremos lembrar,
fala da Hungria em 54, que realmente, né, o pessoal fala de 50 por causa do Barbosa, Maracanaço, 58 primeira Copa, 54 é quase não comentado. Você que estava lá, Arthur Veríssimo. Não, é engraçado, porque os intelectuais aqui no Brasil têm essa história de não gostar de futebol. Eu tive o privilégio de conhecer Umberto Eco, um grande pensador italiano, um cara amarradíssimo em futebol. Pois é. Sim, muita gente. Inclusive o próprio Jô chegou a fazer nos programas dele, tinha um programa especial na Copa do Mundo, onde ele discutia com bastante grande tricolor, né? O Jô é famoso por ser tricolor. E ele vai fazer esse programa comentando os acontecimentos da Copa na Fox. O programa é diário, não sabemos se ele vai participar todo dia, provavelmente não, até por uma questão logística e de idade. Mas qual Copa? Vai ser uma versão. 54. O livro dele é de 54 na Hungria e agora ele vai comentar Na na Hungria? Foi na Suíça. Na Suíça? É. 54? Na verdade é o seguinte, Copa de 54. O cara é Vicente Eu Viola. a Hungria, Agora fomos surpreendidos. a Hungria venceu todos os jogos. A Hungria foi campeã. Não foi. Não? Foi a Alemanha. Aí que tá o negócio. 54, a Hungria venceu todos os jogos, inclusive o Brasil, tinha uma marcando incrível, 2-0 nos primeiros 10 minutos de jogo. Caraca. Foi pra final, meteu. Antes da final, enfrentou a Alemanha, meteu acho que 8-3 na Alemanha. Foi pra final e perdeu da Alemanha de 3-2. Qual era o craque da Hungria? Puskas. Só uma coisinha. O nome do programa que o João vai participar chama Debate Final. Só queria dar esse toque pra todo mundo. Mas tem uma história que a gente, Fox. um dos nossos entrevistados já está envolvido com a Copa. Sim. Mas antes, mais uma informação aqui. Por favor, opa, mande. A gente sempre fala do Festival de Cannes aqui, quem acompanha o programa talvez esteja um pouquinho cansado de ouvir falar disso, mas é que é muito importante para a indústria da comunicação. As coisas que acontecem lá refletem tudo que está acontecendo no mundo e interfere no que vai acontecer na sequência. Então é muito importante, a gente de vez em quando vai trazer algumas informações mesmo. E o Brasil, que tem uma presença muito importante, está sempre entre as 3 maiores potências do festival, nesse ano ele terá uma presença de jurados recordes no Cannes Lions, que vai acontecer de 18 a 22 de junho na França, um mês depois do Festival de Cinema, que daqui a pouquinho o Arthur vai trazer uma informação. Dos 413 jurados, serão 26 profissionais nascidos por aqui, sendo que 20 vão representar o país diretamente e outros 6 indicados por outros mercados onde eles trabalham. Então. Pois é, dos então, 413, 26 são brasileiros julgando os principais trabalhos de comunicação do mundo lá na Riviera Francesa. O Reclame vai estar lá. Então fica ligado. Pela 16ª vez consecutiva. Pois é, hein, cara. Vai trazer as toalhas do hotel. Não, isso daí vai vir numa mamata. Que vai ter clima de geladeira, cara. Essa dupla dinâmica aqui, porque eu não fui convidado. Mas todo mundo acha que ir pra Cannes Lions é uma mamata. Só quem já foi, sabe? Exatamente. Só quem já foi, sabe que Todo não mundo é uma acha que é mamata. uma mamata. E eu vou dizer, eu estive lá o ano passado. Eu sempre falei isso! Todo mundo sabe a pinga que a gente bebe, mas não deu nome. É isso aí. Vai no bolso, vai no bolso. Tá foi no cinema, tem aquelas mulheres lindas É andando por ali. horrível, é um lugar horroroso. É feio. Olha, Chuva pra caramba. É complicado. É uma palafita lá. gente feia. Bebe-se mal pra caramba. Muito né? mal. Vinho é muito ruim. Só tem vinho nacional, é uma desgraça. Gente, Marcelo Taz e Marcelo Trípoli com a gente aqui. Arthur Veríssimo. Diga, querido. Você tem uma questão? Uma questão, por acaso você teria uma questão para os nossos queridos entrevistados? Não, eu tenho diversas questões. Uma delas aqui para Marcelo. Qual deles? Marcelo Taz. Boa. Marcelo Taz, hoje em dia você tem a mesma liberdade para perguntar? Sim, existe a liberdade para perguntar. O que parece paradoxal é que muita gente tem medo da pergunta, ou seja, nós temos uma coisa muito parecida com quando eu comecei a trabalhar, que era o medo da pergunta. No caso lá, era um medo relacionado à situação política do Brasil, que estava uma transição de ditadura, né? Não tinha essa liberdade toda. Era o medo de desaparecer, né? Hoje eu vejo assim, a gente sente muito, eu sinto muita falta de debate hoje. No meio de tantos canais, a gente vê poucos lugares onde
você pode fazer perguntas livremente. Ah, você não está frequentando muito Facebook, hein? Então, mas ali... Mas não tem conversa. Então ali não tem conversa, né? É monotemático ali, né? Assim... Não, e todo mundo quer lacrar no Facebook, né? Não, eu vou lacrar, não quero ouvir tua opinião. Eu quero falar a minha opinião, sem ouvir a sua. Ninguém escuta. Mas você como perguntador, Marcelo? Não, assim, eu creio que hoje existe uma oportunidade incrível de debates, igual a gente está conversando aqui agora, sobre esses assuntos. Eu não vejo espaços que se debata com rigidez, mas também com humor, com liberdade. Flexibilidade legal, com o país. A gente vê muito poucos programas assim. Eu vejo na TV Cultura, um pouco no Roda Viva, um pouco no Jornal da Cultura, que é um jornal que eu gosto. E não vejo tantos espaços mais na TV, sabe? É uma coisa muito de oratória, assim, a minha opinião é essa, muito de colunismo e tal, mas pouco espaço para se debater. Tanto que a gente está vivendo essa situação bizarra de candidatos a presidente. Que não sabemos quais são. Tem um que parece estar preso e quer ser candidato, quer dizer, situações que são ricas em debate, mas não se debate, porque não pode falar. Você não pode falar assim do ex-presidente Lula, você não pode falar assim do fulano ou do Beltrano, dos candidatos. Você está sendo, você está manipulando, assim, qualquer opinião que você dá... Você vai ser mal interpretado. Você já é escutado de uma forma enviesada, você entendeu? Como se você tivesse... Uma segunda, terceira intenção. Você fica até com receio de se expressar, porque seja qual for a você sua vai tomar opinião, pedrada de alguém. Eu nunca tive receio de me expressar, mas aí, o que acontece? Não, você é um cara corajoso. Mas assim, eu nos últimos tempos, eu tenho evitado entrar nesses debates políticos. Eu parei de entrar nesses debates políticos, porque para mim não tem nenhum resultado. Não retorna, né? Eu não consigo encontrar debates de qualidade onde eu fale com alguém que eu discordo, por exemplo, e aquilo vai chegar num outro lugar que não é nem o que eu penso, nem o que o cara pensa. Você joga pro mundo e o mundo não devolve. O que eu tenho feito, e me acho muito privilegiado, aceitei esse convite do Jornal da Cultura para estar na bancada uma vez por semana. Vai começar amanhã, inclusive. Na quarta-feira eu vou estar com o Pondé, Luiz Felipe é meu monstro. outro colega de penteado, mais um colega de penteado. Mas eu vou estar lá quando vamos eu e o Pondé no Jornal da Cultura, o pessoal da iluminação fica preocupado, porque é muito reflexo, né, no estúdio. O Pondé foi meu professor na FAP. Na FAP. Eu sou admirador desse cara. Então, esses espaços, por exemplo, como o do Jornal da Cultura, eu acho que são preciosos, porque ali, né, tem gente de todas as tendências. Por mais que neguinho queira dizer a TV Cultura é alinhada com os tucanos, ou não, é mentira. Aliás, eu até acho que o equilíbrio hoje está lá, tem muita gente de esquerda no Jornal da Cultura e tal. Mário Sérgio está lá, né? Tem um monte de... Agora, o que eu acho importante dizer é o seguinte: o país cansou desse papo furado, entendeu? De coxinha e mortadela. Tanto que essas pessoas perderam a relevância. Assim. O que eu acho bacana é ver um país que está em silêncio, trabalhando, mas atento. Não tem ninguém desatento com a política, sabe? Não tem ninguém desatento. Gente, no ano passado, pela primeira vez na história, os noticiários tiveram mais audiência que a novela. Então. Vê que transformação vocês querem ver uma que estamos loucura? vivendo. Se você sair na rua, eu sei que nós vamos falar daqui a pouco dos torcedores, mas Sim. enfim, nós vamos cobrir a Copa do Mundo. A minha molecada foi pra rua perguntar: fale um cara que está na seleção titular do Tite, ou fale 3, você entendeu? As pessoas na rua têm uma certa dificuldade. Fale 3 caras do STF. Todo mundo sabe. Em que momento da história tivemos isso? Nós estamos a menos de um mês da Copa. As pessoas, o nome do STF está na língua, na ponta da língua. E... geralmente é para xingar, mas pelo menos sabem quem está lá, né? Significa um grau de consciência, Sim, né? Mínimo. Não, mas a juventude de 12 anos até os 5 anos estão sabendo de todos os nomes da Copa. Sim, por causa do álbum de Por causa do álbum, eu tenho tenho um dos meus filhos tem 9 anos. Talvez um cara que está no álbum não vai estar lá agora. Olha, Vários, O mundo é vários, digital, aliás. mas o álbum de figurinha é perfeito. coisa mais analógica, hein? É a coisa mais analógica que existe.
Trípoli, falar em mundo digital, em Nossa. coisa analógica. Não. Ué, Não. você trabalha desde sempre com esse mercado de inovação, com tecnologia, você está sempre buscando tendências e tal. E, no entanto, em 2017 você lançou um podcast que é algo que foi criado lá em 2004. O que isso significa? O que você espera com isso? Cara, o podcast é uma das coisas mais incríveis, uma das ferramentas e umas linguagens, inclusive o Taz já gravou comigo lá o podcast. Ele é uma ferramenta que permite o formato áudio on demand, né? O podcast ele é o Netflix do rádio, né? Ou seja, você assina um canal e esse canal gospe no teu celular ali quando tem novos episódios e você vai escutar indo pro trabalho, no ônibus, no carro, na academia. Então ele tem uma flexibilidade, a audiência do podcast cresce 20% ao ano nos Estados Unidos. Hoje 1/3 dos americanos já ouve regularmente um programa de podcast, né? Então eu acho que o podcast é uma linguagem incrível, uma linguagem que dá flexibilidade, facilidade de uso, e eu vejo com super bons olhos o potencial dele, e eu vejo que, por exemplo, transformar esse programa aqui da rádio num arquivo de áudio que possa ser consumido, para quem não podia ouvir agora, por algum motivo não podia ouvir agora, é a própria rádio perpetuando o negócio dela em outros formatos, ou seja, eu acho que as coisas vêm para se somar. Então eu acho que o podcast é um aliado super poderoso de quem gosta de consumir informação em áudio. E eu infelizmente, faz um certo tempo que eu não gravo, hoje fui cobrado para gravar um podcast novo por causa de agenda de trabalho, mas assim, eu fico muito feliz com o resultado do canal. Aliás, o nome do canal, né? Chama Meaningful Marketing. O podcast ele é uma continuação do livro, eu lancei um livro em 2015. E o podcast foi lançado para falar de inovação em comunicação, é o mesmo nome do livro, que é Meaningful Marketing. Só procurar nas lojas de podcast. Muito bom. Aliás, vocês sabem que eu não gosto nem um pouco de propaganda, mas quem quiser ouvir o podcast do Rock Reclame, perdeu os programas antigos, entra lá no SoundCloud também, digita Rock Reclame. Aí, dá pra ouvir desde o começo do programa. Bravíssimo, Caio Novas! A gente tá no 42º programa só aqui na Kiss, quase 70 programas no geral. Metido! Então, tem o Trípoli com a gente lá atrás, quando ele foi com a Alexandra Forbes também. Então... o podcast, aproveitando e respondendo o que não foi me Por favor, Edu, quer te falar, não foi me pergunta perguntar, aí. mas é a vantagem de quem controla a mesa e os microfones. Exatamente. Eu simplesmente corto a sua graça. Deixa eu te falar uma coisa. O podcast, meu velho, virou cult. Entendeu? Aquele vinil virou cult, ele voltou com a força gigante. Nunca foi tão forte. Uma coleção de 7.000 vinis que eu tenho em casa tem um valor. Tá lá guardadinho. Super. São uma espécie de podcasts. Tem o Jimi Hendrix original. É mais difícil, não é época. touchscreen, mas funciona. Ao contrário do Edu Pares, que é o homem do dedo no botão. Por favor, Caio Novas. Um abraço pro Cláudio Hawix, que esteve aqui com a gente há pouquíssimo tempo. Mandou um grande abraço a todos. Hoje um especial ao meu amigo Marcelo Taz. Grande Cláudio lá da Renault. Abração. O cara manda com tudo. Abração pro Cláudio. Cláudio manja demais, esteve com a gente há pouco tempo. Aliás, Luciano estive em aqui. Cannes com o Cláudio. Com o Cláudio. Exatamente. Olha o convite que o Cláudio me fez, na pessoal da Renault. Você quer ir ver o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Mônaco? Eu falei, cara... Preciso olhar minha agenda. Eu esperei a vida inteira por esse convite, até porque eu namorei Caroline de Mônaco. Só isso. Né, e queria reencontrá-la. Que isso? Esse cara é um O Arthur, fenômeno! É muito legal, porque o Arthur é parceiro, ele acredita. E aí ele falou, não, mas você vai ter que antes passar por Cannes. Eu falei, mas seria obrigado? Que saco! Pô, que pedágio esse! Vou passar por Cannes antes de ir pra Mônaco. Mas Cláudio, é uma experiência incrível o Cannes mesmo. Se precisar de companhia pros próximos, eu vou dar uma olhada na agenda, mas acho que dá, viu? Pode Sempre chamar. propagando um trampo. E ainda aqui. tive que fazer companhia a Marina Rui Barbosa, aquela linda, aquela menina inteligentíssima. Olha, foi muito difícil, tive que ir à Costa da Sardenha de helicóptero para ir. Tô tentando pensar em algum problema nesse congestionamento terrível. Cara, você é um sofredor. Foi muito difícil, gente. Agora eu lembrei e fiquei até triste. Recordar e viver. Nada como trabalhar na mídia, né, gente? Tem o lado de cá, que é o que sofre, que vai lá pra lá trabalho, e tem Marcelo Taz, 13 milhões de seguidores nas suas redes O sociais. primeiro influenciador. Pois é. Acho que tem que contar essa É história. o proto-nerd, é isso? Você, o Iggy Pop no punk, o proto-punk, antes de Ramones, antes de ter existido Sex Pistols, The Clash, essa história tinha o é Iggy boa. Pop. Essa Você- história Essa história é boa porque mostra um pouco de onde viemos. Estamos nos unindo aqui. O Trípoli, nós fizemos uma ação no Twitter em 2009. O CQC estava começando aquele crescimento exponencial do CQC.
E muita gente assim, não estava entendendo como que um programa, num horário que não existia, é bom lembrar, a segunda-feira à noite na TV não existia. Tela quente ou morte? Era tela quente só. E o CQC inaugura esse horário lá e em um ano a gente já era uma audiência muito relevante para a Band, nem se fala, né, de 5 pontos de média, e muitos anunciantes, graças a Deus. E aí o pessoal me pergunta, o que está acontecendo? Eu falei, olha, rede social. Nós, meninos que fazemos o programa, somos os caras que têm mais seguidores da mídia brasileira. Assim, não é que a gente tem mais seguidor do que a atriz da novela das 8. A gente tem mais seguidor do que a Globo, que a Folha, que a Veja, que todo mundo. E esse, para mim, foi a chave do programa. O CQC, na minha visão, é o primeiro nativo digital. O primeiro programa de televisão nativo digital. Isso aí foi uma percepção dos youtubers também. Isso tudo desse gigantismo que ficou musculoso as redes sociais. É a primeira vez que a televisão ouviu o seu telespectador. Que virou um canal bidirecional e não só uma conversa, não uma entrega de conteúdo. Começou essa conversa. E aí o Trípoli... a gente se conheceu e tal, e ele trouxe a Telefônica para anunciar no meu Twitter. Naquela época, você ter um anunciante, não existia essa situação. Influencer era um nome que nunca não existia. E o que foi mais legal, é até legal falar isso hoje, sem nenhuma marra comercial com a Telefônica, o que eu tinha que fazer era dar dica de vídeo no meu Twitter. Com total liberdade editorial. Com total liberdade editorial. E aí muita gente não entendeu isso, mas o The Wall Street Journal, um pequeno jornalzinho, conta isso pra nós, de Nova York, me ligou e falou: tabloide do macro, né? Queremos fazer uma entrevista com você. Eu levei um susto, achei que era uma pegadinha, obviamente. Mas não, o cara realmente, o correspondente deles aqui, Antônio Regalado, foi até o CQC para entender como é que a gente usava o Twitter e foi querer entender como que a Telefônica, uma empresa desse tamanho, estava anunciando. E saímos meia página naquela edição que sai em Nova York, né? E o meu dia seguinte foi um tumulto, porque recebi e-mails da Ásia, da foi um França, negócio que mexeu bastante. Deu uma chacoalhada no mercado. Da Carolina de Mônaco. A minha querida amiga Carol. Mas não foi Trípoli, foi algo muito, na época, inusitado, que no Brasil despertou uma ciumeira de jornalistas. Você se vendeu, você é o homem sanduíche. Você traiu o movimento punk. As pessoas não entendiam, na verdade, né? Acho que, e aí, assim, tem esse negócio de quando eu não entendo, eu jogo uma pedra, né? Se eu não entendi, ou se eu não concordo, eu vou jogar uma pedra, né? Então acho que foi uma experiência muito bacana e a gente conseguiu, na sequência, criar uma extensão do CQC na internet. Ou seja, aproveitando o sucesso dessa parceria inicial com a Telefônica, eu nunca vi, acho que nunca sido feito na TV brasileira isso, né? Ou seja, a gente na verdade fez o programa CQC, era um programa ao vivo na televisão, e a gente criou uma extensão de mais meia hora do programa online. CQC 3.0. CQC 3.0. Com as mesmas câmeras que estavam transmitindo o programa, e isso é uma coisa legal de falar, porque a televisão ainda, minha querida televisão, você que está morrendo, ainda dá tempo de você reconhecer a televisão. A televisão, ela vive, eu falo isso assim com muita seriedade, a televisão, ela não pode perder essa oportunidade. Eu amo televisão, mas a televisão, a maior parte dela continua muito surda ao telespectador, que já mudou totalmente. O telespectador é outro perfil. Ele não quer ouvir falar de grade de programação. Ele não tudo on demand, ou ao vivo ou on demand. Ou até ele quer ver o que está no ar, mas ele não quer ser tratado como alguém que não fala, entendeu? E o CQC 3.0 era uma continuidade do programa, que a gente fazia algo que a gente já fazia no mundo de carne e osso, que era conversar com a plateia. O programa acabava, a gente ficava ali conversando. A pauta dessa meia hora era dada pela internet. Aí a gente conversava com a galera meia hora lá na internet e a gente ficou 2 temporadas incrível. Com CQC. Depois virou o formato da Band para vários programas. Só para fechar isso, como é que foi convencer o cliente a iniciar esse processo? Na verdade, a relação que a minha agência tinha na época com a Telefônica era a relação do rebelde, né? Então eles tinham um trabalho, vamos dizer assim, mainstream de comunicação, e aí tinha um diretor de comunicação na época na Telefônica, muito corajoso, chamado Luiz Pimentel, que ele falou: cara, eu preciso contratar uns caras meio loucos para vir com umas ideias fora da caixa, né? Sempre tem um louco em algum momento que vai desafiar o status quo, do lado do cliente que está assinando um cheque.
Né? Então, eu acabei virando um provocador, a agência virava um provocador e ele foi engatando. E acho que essas coisas são assim, né? A primeira vez que você faz, se dá certo, você acaba ganhando um credencial para fazer outras, né? Então a gente fez uma primeira, deu certo e a gente foi emendando uma na outra. É legal dar esse crédito porque eu tenho uma tese que quem move o negócio é o cliente. Claro. Pimentel. As agências que eu respeito, claro, o trabalho das agências, elas jogam na maioria das vezes na defesa de um modelo, gente, que não existe mais. Tá indo eu andei falando, e falo isso assim, com muito respeito. Ele volto tá falando, a dizer. Não, volto a dizer, o modelo que eu tô falando. Qual é o Marcelo? Sabe qual é o modelo que não existe mais, Trípoli? Eu falei um dia desse, numa agência que me convidou para ir falar, eles queriam entender qual era o meu ponto de vista sobre o negócio. Quando eles me perguntaram assim, Task, qual é o futuro das emissoras de televisão? Eu falei, olha, se continuarem emissoras, vão acabar. Porque elas não podem ser só emissoras. Assim como não existem gravadoras de vinil. Agora, até vinil já é uma coisa acústica. Ou gravadoras de CD, porque essa necessidade de gravar CD não existe mais. Sim. Agora, eu vou agora falar uma expressão para vocês, vocês que vão analisar se existe essa necessidade. Agência de publicidade. A necessidade de agenciar ou intermediário, né, que quer dizer... Não existe mais. Hoje quem faz isso é a inteligência artificial. Anuncia no Spotify, é maravilhoso. Você tem uma inteligência artificial que te ajuda, ele te cobra o justo, ele não fica te enrolando. Ele é o perfeito agenciador. Agora, isso não quer dizer, veja bem, hein, que a publicidade morreu, pelo contrário. Agora é a hora da publicidade inteligente, criativa. Não existe mais esse formato, né? Não, você não pode cobrar para ser intermediário. O mundo não quer mais intermediário, entendeu? Não quer. Qual que é o valor agregado? Qual que é o seu papel na cadeia? Qual é a sua inteligência? A publicidade hoje precisa agir com inteligência, entendeu? E não como um agenciador. Essa que é a minha tese. Fica a provocação para os nossos queridos criativos. Mas eu vou te falar uma coisa. Fala aí. Os criativos, a audiência caiu. O Tasso foi falando isso, a audiência foi caindo. O pessoal não acredita nisso, hein? Não acredito. Foi todo mundo indo embora aqui, ó. Aulas com o Tasso, que ele vai explicar depois pra gente. Arthur Veríssimo, falando em criativos, qual é a sua dica de criatividade e inspiração dessa terça-feira? Não, de inspiração a gente vai dizer sobre... A semana passada eu havia dito sobre a 71ª edição da mostra de cinema mais famosa do mundo, que é o Festival de Cannes, que é a entrega do Palma de Ouro. E o filme que ganhou nesse sábado foi de um diretor japonês que é Hirokatsu Koreeda. Hirokatsu Koreeda. Hirokazu? Hirokatsu Ele se enrolou no Katsu. Ele ganhou com o filme Os ouvintes italianos ficaram loucos agora. Eles riram disso. E o Spike Lee, que ele ganhou o grande prêmio de júri, que foi uma das únicas obras de Hollywood. E nisso o italiano Marcello Fonte recebeu o prêmio de melhor ator pela atuação em Dogman, de Matteo Garrone. E o prêmio de melhor atriz foi para Kazak Samal Isliamova, pela atuação em Aika. Entre as surpresas, teve o prêmio do Grand Jury também para a obra de Jean-Luc Godard, né, que ele estava afastado de Cannes, e o polonês Paweł Pawłowski venceu o prêmio de melhor direção como Cold War, e a libanesa Nadine Labak, cotada a conquistar a Palma de Ouro com o filme Chapmaun. Ficou com o prêmio de júri. Um dos momentos mais controversos foi quando a atriz Asia Argento, a filha do mestre Dario Argento, ela subiu ao palco e foi a primeira a denunciar oficialmente o Weinstein, Harvey Weinstein, e disse no palco que em 97 ela foi violada em Cannes pelo Weinstein, e quando ela tinha 21 anos. Mais uma, né? Ela foi a primeira. E ela disse o seguinte, que este festival era o terreno de caça dele. E que ela deu uma previsão que o Weinstein nunca mais será bem-vindo aqui no Festival de Cannes, no encerramento da 70ª edição do festival. E a outra dica é para agora no sábado, rapaziada. Pois bem, fica todo mundo ligado. Olha, Avenida Paulista. Você que está assistindo no Facebook, até brilhou o olhinho de Arthur Veríssimo. Não, então uma multidão de milhares de pessoas irão invadir a Avenida Paulista
o coletivo da minha rapaziada Resistência 420 colocará um caminhão na avenida, junto com outros grupos, e teremos a presença do meu brother, embaixador da maconha, o honorável Marcelo D2, juntamente com Mato Seco, Seiva Roxa, Nazirel Rupestre, Max B.O., que a rapaziada conhece, e o mestre de cerimônias, o Vela, incendiando no trajeto, junto com os DJs. Quem seria? Elton De La Souza e Ismael, segurando no Sound System para receber os convidados do Tsunami Verde que vai acontecer na Paulista. Vai ser isso? Sabadão agora. Mas eles não podem se esquecer de aparecer. Não pode. Se todo mundo... Esse pessoal às vezes se esquece. Está extremamente organizado. Tá organizado. Se você mora na Paulista, abrir a janela. Um show, estará lá, começa às 2 horas, mas o grande start é 4h20, que é o momento sagrado de todo a rapaziada do Universo Canal. Imagina a neblina que vai rolar aqui na Paulista, 4h20. 4h20 na Paulista. Precisamente. Marcelo, aparece lá. Mas com certeza. Com certeza. Richard Rasmussen vai estar lá, minha rapaziada, meus amigos. 4h19. Perfeitamente. Para poder testemunhar a 4h20. Se não esquecer, Não né? esquecer. Não esquecer. Edu Pares, o que você separou pra gente desse novo Rapaz. papo? Não deu tempo de separar nada do Carlos Vela, do pessoal mais aceso, O mas... Vela é gente fina, mestre de cerimônias. Vai lá na Paulista conhecer o Vela. Quente o Vela. Eu não fui por esse lado, porque... Ele se derrete todo com o Vela. Não, na verdade eu comecei a ouvir isso, porque esqueci de pegar a música desse olha tema. aí, cara. Mas eu Perfeito. estava ouvindo o tema que estava sendo colocado aqui, estava ouvindo, falando, pô... Que fumacinha, hein, bicho? O Tasso falando, não, porque se a TV for por esse lado, ela vai acabar, ela vai terminar desse jeito. Vai tal. derreter. E aí, né, o pessoal falando, pô, o digital entrou nas agências e eu fui quase execrado na agência, eu nunca fui tão nerd na vida como naquela época. E eu lembrei, eu trabalho em rádio já há quase 25 anos, eu falei, puta merda. Porra, já mataram o rádio Várias vezes. tantas vezes. Estamos aqui, firme e forte. Fantástica essa sua Multimídia. Mas, observação. Não, e vou te dizer, o rádio, ele tem a natureza de ouvir, né? O ouvinte participa Interage desde o início. interage. O rádio nunca foi surdo. É interessante entender por que as rádios estão cada vez mais saudáveis. Né? E dando filhotes, podcasts, etc. Com imagem. Com imagem. Isso, porque é um veículo que sempre ouviu, que sempre teve aberto para quem está do outro lado. Sabe? A gente sente, quando a gente ouve rádio, a gente sente muita intimidade com quem está aqui, né? Porque é um veículo que soube fazer isso. A televisão, meus amigos, eu falei agora, talvez um pouco exaltado da televisão e da publicidade, é só por conta do meu amor pela televisão, e a publicidade é o combustível da televisão. Sem ela não existe televisão. Pois é, muita gente não sabe temos que bons programas quem e paga maus as contas, programas, O né? que eu estou falando aqui é que a gente precisa ter esse entendimento para renovar. É uma oportunidade, na verdade, não é uma ameaça. Exatamente. Sim. E aí, E por isso eu resolvi escolher o primeiro clipe da MTV, que foi veiculado na MTV americana, Olha. que foi esse som. Se chama Video Killer The Radio Star. The Bugles. Vamos com esse aqui, só Muito para brindar o momento. Muito bem. Só lembrando, aqui no... Como disse o Tripoli, Eita, lacrou. lacrou. Aí deixa eu publicar. Vai, gente. The Bugles Video Kill the Radio Star. É isso. Muito bom, muito bom. Ó, só aqui no comentando Face, aqui é rapidinho, lá pro Facebook, o Eco Moliterno mandou: eu e o Triplo acreditamos no Tass. Então, ó, tem criativo de olho na brincadeira. Bom. Então, Tás para senador em breve. Olha, eu já fui convidado, mas recusei. Sabiamente. Eu quero ser presidente. Eu quero ser presidente, mas só lançarei essa candidatura em 2038. Ótimo. Nossa. Qual idade, Conto Marcelo? com seu voto. 78 anos. Que maturidade. Você tá falando, tá falando de ser candidato, de país e tal. Tem uma perguntinha aqui do Léo Narras. Ele pergunta: por que em plena véspera de Copa do Mundo não se vê as bandeirinhas assentinhas dos carros, as ruas pintadas, É aquilo que né? a gente estava falando antes, cara. Tem a ver. Assim, eu creio que as pessoas estão em silêncio
mas estão ligadas, sabe? Ninguém tá pra graça, fazer graça. Ah, Brasil, Brasil, Brasil. Não é de bobeira isso. Não, as pessoas estão muito mais conscientes, eu não tenho dúvida, cara. A Sônia Coqueiro mandou aqui, gente, não consigo mais ver TV, fico ligada no rádio e no Spotify. Olha aí. Só vai achando Tá outros vendo? caminhos. Ó, Tá vendo? Everton Silva pergunta pra você, Taz, outra coisa aqui, o seu ex-companheiro de emissora. O que você tá achando do Datena como apresentador de auditório aos domingos? O programa está um pouco longo, eu acho, né? O Datena é um grande comunicador, mas eu vejo ele muito desprotegido, porque eu acho que são 6 horas, se não me engano. Não há Faustão que resista, né? O Faustão, inclusive, é muito inteligente, né? O programa dele é cada vez mais compacto e com muito conteúdo. Muito né? quadro, pra ser dinâmico, né? Pelo amor. Não né? existe mais aquele comportamento de solta na mão do apresentador, ele segura 2, 3, 4 horas Mas só o no Faustão papo. tem uma nasa de roteiristas, de pessoas ali por detrás. Mas ele que E pega. Não, ele, lógico, ele é um cara O Datena extremamente não tem parabólico, essa né? possibilidade. Não sei, eu não conheço esse projeto do Datena, mas assim, eu percebo que não tem cuidado, quer dizer, para você queimar 6 horas no ar, você precisa de muito combustível. Silvio Santos. Você precisa de muito combustível. Tem casamento que acaba por causa de 40 minutos de conversa? Uriel Padilha Alves mandou aqui, Marcelo Tasso, sou seu fã, você é muito inteligente, carismático, nós aqui de Goiás gostamos muito de você. Delícia, adoro Goiás, bicho. Goiás Ó, é a terra e das o belezas. Everton- Alto Paraíso ali também, região maravilhosa no Brasil. O Everton Silva pergunta pro Trípoli aqui se você acha que o WhatsApp, assim como hoje é o Facebook, poderá servir como meio de divulgação para a empresa. Não tenho nenhuma dúvida, inclusive eu vou contar uma história pra vocês, um case que eu li ontem no Estadão e fiquei tão intrigado que eu fui acessar pra descobrir ao vivo. É uma matéria no Estadão falando sobre as lojas que estão revendendo produtos que estão perto do vencimento. Então são pequenos supermercados de bairro que compram, negociam um lote de um iogurte, uma carne que está para Perto do vencer. vencimento e vende. E é meio um leilão reverso, né? Quanto mais próximo do vencimento, mais barato barato. vai. E aí qual que é a ferramenta de divulgação que esses caras usam? O WhatsApp. Então eles criam um WhatsApp que eu nunca tinha visto na minha vida, broadcast de mídia pelo WhatsApp. Então você se cadastra no WhatsApp deles e todo dia eles fazem um vídeo. Chama Vanessa Supermercado. A Vanessa grava um vídeo num mini estúdio. É tipo a e Silvia, ela, Silvia Design. Tipo a Silvia Design. E a Vanessa fala assim, olha, hoje a picanha maturada... A picanha né? vai acabar daqui E meia ela hora. faz um broadcast para 15 mil pessoas. Nossa. É um broadcast para 15 mil pessoas, tipo, num canal, assim, e ela falou assim, se não fosse o WhatsApp não tinha a ver. Então fala pro Everton que já tá rolando. Que legal isso. Assim, Isso é legal para desperdício, né, de alimento. É né? isso. É pra Que tudo, geralmente né? ia Oportunidade, dançar, desperdício, um oportunidade. novo canal de conteúdo e de comunicação. O WhatsApp é a ferramenta que é 20. a maior penetração digital na internet brasileira. E o Brasil, Mais novamente, um é o minuto maior 16. usuário do WhatsApp. É isso, é impressionante. É um negócio... O Júlio César Araújo mandou salve também Edu Pares. Ó, lembrando do Edu. Muito obrigado, E ninguém mandou salve pro Emerson Souza hoje, o que é normal. O Ricardo Buenaventura, segue o Marcelo Gente, manda um Paris, salve pra mim. ele está perguntando para você se a sua scarf é da Donatella Versace. É de Buenos Aires. Ah! É uma escarfa de Buenos Aires que minha mulher me deu uma bronca porque falou que é de mulher. E é de mulher, mas e daí? É o Mas meu o que lado é de mulher, o que é de homem, né? Ainda mais agora que a gente está Interessa. trabalhando tanto a igualdade de gêneros. E Taz veio não só com mexer, ele veio num tom surtom púrpura. Tom púrpura Incrível, especial. Mas isso é chegando à beira dos 60? Como é que é toda essa saga? Eu sei que foi assim. Eu estou em processo de homossexualização. É justo. Mas bem casado. É um processo homeopático. Piano se valontando. Exato. Agora o Arthur queimou os últimos neurônios pensando nessa resposta. Eu acho que ele ficou... O resto ele guardou pra Essa sala. é inesperada. Eu deixo pra você queimar outra coisa. Cara, eu falo essas coisas mesmo. Gente, deve ser na Paulista. Na Paulista, O Vela, por exemplo, certamente vai queimar lá. Mas na a Paulista. porta dos fundos... Vou queimar o Vela. 15 segundos. 15 segundos pra voltar. 10. Será que a gente volta? Vamos voltar. Aí vai, não para o assunto. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas 14 minutos. Não estranhe, esse é o Rock Reclame. Ganhamos meia hora a mais de lambuja, trazendo mais rock and roll pra você. Com muito merecimento. Pois é, né? Quem sou eu pra dizer, mas vou concordar com você, Arthur Veríssimo, trazendo inspiração e criatividade, notícias sobre propaganda, marketing, comunicação como um todo, hoje com ninguém menos que Marcelo Taz
e Marcelo Trípoli, essa dupla incrível. Mamá. Um cara que, reinventou a TV, o outro vice-presidente de marketing digital da McKinsey, já criou agência, vendeu, ficou sócio de outra agência, vendeu de novo, ficou mais sócio, ficou mais rico, o cara manja tudo do digital. E tá bilionaire. Essa aí é só por conta de vocês. Ele é o Neymar. Por favor, Emerson. Ele sai do Souza. Santos, vai pro Barcelona, aí vai pro Paris Saint-Germain. Ele é o... É o cara. E depois vai pro Real Madrid agora, né? Falar em futebol, tá? Você já cobriu 4 Copas do Mundo e vai ter uma relação diferente, né, com torcedores.com. Conta pra gente um pouquinho esse processo. Tá indo pra Rússia? Então, não, eu vou ficar em São Paulo estrategicamente, porque a gente tem uma equipe grande que vai ter uma parte que vai estar na Rússia. Mas o torcedores.com é o novo negócio que eu estou muito entusiasmado, porque é uma plataforma de esportes, é uma mídia, né, que é algo que eu sempre fiz, contar histórias de esporte, só que a diferença é que a redação é invertida. Eu sempre trabalhei em redações, né, com jornalistas, com colegas. Você vai ficar de costas? Não, é diferente. Desculpa, tá? Não, é diferente. Eu vou te explicar, é que você está muito excitado. 1h30. É verdade. Não, pra sábado ele já quer fazer fumaça. Olha, 1h30 assim não dá. Não Com dá essas certo, piadas não dá. Os ouvintes não viram, eu estou com uma echarpe púrpura, que ele está muito excitado. Jimi Hendrix Cara, Experience. Quero saber onde vem. Mas ela é de Buenos Aires. Mas enfim, o Torcedores tem uma redação que é feita de torcedores, espalhados pelo mundo. Só que para colaborar na plataforma, eles passam por outra plataforma de educação. E foi o que me atraiu nesse negócio. Eu cuido de cursos que preparam pessoas para colaborar, no caso, Formação. com o time do Taz na cobertura de Copa do Mundo. Então, Sensacional. eu preparei um curso, estruturei um curso, que foi oferecido de graça, inclusive nessa plataforma. Como é o nome dessa plataforma? Torcedores.com, tá certo? A que fez a que recrutou o pessoal? Então, essa é uma empresa que tem, na minha visão, tem 2 negócios aí. Você tem um negócio de mídia e um negócio de educação. Eu me interessei muito pelo negócio de educação, porque para mim é onde nós estamos hoje, todos nós. A publicidade, o mundo corporativo, a mídia, temos que nos reeducar. Certo? Então eu criei um curso de comunicação específico para cobrir Copa do Mundo, compartilhando muitos dos conteúdos dessas 4 Copas que eu cobri. Usei o material do Varela, falando de edição, falando de como falar em frente à câmera, etc. e tal. 3.500 pessoas fizeram o curso. E nós escolhemos 11 que vão cobrir. Que peneira, hein? 11 moleques e meninas afiadíssimos. Sensacionais. É tipo o Profissão Repórter. Olha, o Profissão Repórter é um grande inspirador meu, assim, eu acho o Caco Barcelos que tem uma visão Muito legal. Mas no nosso caso, o que é muito legal é que os caras podem estar em qualquer lugar. E eu, inclusive, eu e o Sérgio Sacchi, que é o CEO do Torcedores, a gente foi surpreendido muito pelo próprio modelo de negócio, né? Hoje você cria um negócio e o seu usuário é que te ensina que negócio que você criou. Então, quando a gente abriu o curso, foi para, obviamente, pensamos em pessoas que estão no Brasil, que vão cobrir a Copa do Mundo, a gente já estava preparando, fazendo os orçamentos para ir para a Rússia e tal, e aí a gente começa a receber e-mail assim, bom, eu moro em Moscou, eu posso fazer o curso? A gente, cara, é lógico, né? Vou pensar. O cara já está em Moscou. Obrigado por nos ensinar. Já conhece, aí recebemos e-mails de uma garota de Londres que é apaixonada por futebol brasileiro. Eu posso cobrir a Copa em inglês para vocês. Então, que rede, hein? É legal isso, né? Por isso que eu gosto de chamar de redação invertida, porque é uma redação que está espalhada pelo mundo, ela é ultra qualificada, as pessoas recebem para colaborar, alguns inclusive ganham muito bem, alguns são especialistas, por exemplo, em NFL, no Torcedores, e o cara mora em Cuiabá, você entendeu? E tem um salário para falar de NFL. Aliás, esse garoto foi convidado agora para ir para o Super Bowl, porque é bom que eu diga também que o Torcedores é a 2ª maior audiência de esportes na internet brasileira. E nós estamos falando de quanto? Em números. 8 milhões e meio. Bastante. 8 milhões e meio. É um grupo grande de WhatsApp. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, Marcelo. Não, e é legal, sabe por quê? O Uruguai está fixado pelo Uruguai, já percebi. Qual Copa do Mundo você acha que ele vai no Uruguai? Sabe o que é legal? Assim, o primeiro lugar da audiência de
esportes na internet é o Globo Esporte. Então é legal você ter na mira, né, alguém descentralização tão sofisticado como é, né, a plataforma da Globo. E a gente tem um outro modelo que está em segundo. Então é bacana, assim, é um desafio incrível. E a minha tarefa lá, primeiro foi criar o curso e agora é cobrir a Copa com essa molecada. Já estamos com os motores quentíssimos, já tem vários conteúdos deles publicados. O conteúdo que deu segundo lugar de audiência na plataforma hoje foi um dos moleques que eu trabalho, fiquei muito feliz. E tá lá já, torcedores.com, já dá pra dar uma bicada. Muito bom, você vê que dá pra trabalhar de qualquer lugar, produzir bom conteúdo em qualquer lugar. O conteúdo é o que vai mandar em muito breve, em qualquer canal, na TV, no rádio, na internet. Mas isso junto com curadoria também, né? O que não falta é conteúdo. Viu, Elas? Conteúdo é o que mais tem, mas a curadoria é fundamental. Marcelo. Sem curadoria não tem como sobreviver, né? Com esse volume de conteúdo que a gente vive hoje. Pontaria, né? Com curadoria. Tem uma coisa que, assim, pra mim um exemplo de curadoria, um negócio que voltou. Newsletter, e-mail marketing é o negócio mais antigo da internet. Quando começou a internet, começou e-mail marketing e você recebia por e-mail as notícias, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem uma newsletter do jornalista Pedro Doria que chama Canal Meio. Meio. Maravilhoso. Ele todo dia de manhã chega no e-mail de quem se cadastra, às 7h30 da manhã mais ou menos. Qualidade. É uma curadoria, na verdade, é um link para uma série de notícias do dia. Ou seja, ele faz uma curadoria e evita com que a gente saia do nós, né, para aquilo que interessa. Então a curadoria é força motriz do mundo de conteúdo que a gente vive hoje. Eu e Marcelo Taz, nós somos protonerds. Eu clipava. Então fui encontrar clipagem minha de 75, 76 de jornais amarelados em casa. Você fazia o mesmo? Clipava notícias, curiosidades, Marcelo? Eu tenho até hoje. Eu tenho, Arthur, um negócio que eu fiquei até preocupado. Eu encontrei, na recuperação do material do Varela, eu encontrei os meus caderninhos. O que é caderno? Caderninho. Você sabe que eu percebi que assim, antes de 15 anos eu comecei a anotar coisas, assim, as angústias, as ideias e tal. E toda essa fase minha de comunicação... Existencialista. Isso, mas Você depois... encontrou esses cadernos? Não, e depois mesmo trabalhando, criando Varela, o Tiburcio, eu tenho todos os roteiros nesses cadernos. Que riqueza, hein? O processo. E eu usei este material para a criação do curso do Torcedores e de um curso que eu estou lançando agora, na quinta-feira, com a Startse. Um curso também à distância, um curso que vai estar na plataforma da Startse, sobre comunicação e engajamento online. E como é que as pessoas participam? Olha, você pode ir agora lá no meu Facebook ou no meu LinkedIn e tá lá o link, tem 3 vídeos gratuitos para eu não precisar gastar o tempo precioso do Rock Reclame aqui. Tem 3 vídeos que a gente preparou com muito carinho, gratuitos, que você vai poder assistir. E o assunto desse curso é o assunto desse programa. É como que a gente pode usar essa era que a gente vive de uma maneira proveitosa, criativa, para fazer os negócios acontecerem, para fazer o que importa, que é as necessidades do cara que está do outro lado. O que esse cara está querendo ouvir? Para saber como ouvir esses caras. A gente tem hoje muitas ferramentas de ouvir, mas a gente às vezes se perde, né, em como ouvir o cara, né? Se fala muito em ouvir, mas como ouvir? Então eu vou compartilhar a minha experiência desses 30 anos aí de televisão com internet. Uma pequena experiência. Você dorme, Marcelo? Você é um workaholic, eu durmo cara. muito bem, Arthur. E aí é até bom falar, né? A gente falou tanto de conexão. Porque no Uruguai se dorme. Muito bem. Se você tiver com problema para dormir, o Arthur Veríssimo tem um calmante. É a hora de desconexão, né? 4h20. A gente tem que fazer desconexão, a gente tem que desligar, né? A gente tem que se ligar. Isso é maturidade, nas né? Pessoas. Vamos explicar para esses jovens aqui, professor. Eu tenho muitos filhos, né? Eu tenho tarefas de lição de casa, eu faço lição de casa, eu olho se escovou o dente, eu gosto de ouvir. Corta a unha dos filhos também. Eu gosto, inclusive, de ver o que eles estão vendo. Tem muito pai que fala para... Um dia desse eu estou dando uma palestra aí nessas empresas de tecnologia e fala assim, você fica aí estimulando a gente a usar a tecnologia, o meu filho agora só fica vendo porcaria no YouTube.
Eu falei, o que ele fica vendo? Ele falou, não sei porque eu não mas meu filho, mas escuta. Olha o seu preconceito. Como você sabe que é Como que você porcaria? sabe que é Eu vou falar porcaria? italiano, mas vá fanculo. Não, aí falei, porque era um ambiente de educação, inclusive corporativa. Eu falei, cara, você gosta do quê? O cara falou, eu gosto de ciências. Eu falei, você conhece o Manual do Mundo? Incrível. Porra, é um canal Toma, de ciência sim. maravilhoso, entendeu? Que tem lá, todos os dias tem vídeos novos, tem uma audiência gigantesca. E você pode assistir quando você quiser, Quando não precisa você ficar quiser. esperando passar Então, o programa. Tem muito preconceito, né? Nessa paulada que leva muitas vezes os comunicadores do digital, tem muito preconceito de quem nunca viu. Mentalidade Fala conservadora. mal. né? Mete o Paulo, eu não conheço, por isso não gosto. Aproveitando, a gente está quase acabando o nosso programa, Opa! infelizmente. Que passa, cara? Mas eu queria aproveitar uma pergunta que vale para os dois, o Tass como vivendo esse papel e o Trípoli como especialista. Essa coisa dos influencers, né? Influenciadores, tem muita gente que xinga o termo, tem muita gente que adora e quer ser um influenciador. Você tem mais de 13 milhões de seguidores, 500 mil no Instagram, milhões e milhões no Facebook, em vários canais. Como você acha que as marcas estão trabalhando com essa coisa e dá pra você ser você mesmo, sem escorregar e ser um influenciador, ganhar dinheiro com isso? Olha, não é que dá pra ser você mesmo, você tem que ser você mesmo. Esse é o segredo. Essa é a grande, né? Autenticidade. Sem autenticidade fundamental. não E existe influenciador. transparência não é opcional. Ela está no pacote, né? Você tem que ser transparente. E aí, eu acho muito legal falar o seguinte, a autenticidade é algo que você tem que estar muito despojado para entender quem você é. Você não pode ser medroso, você pode experimentar coisas. E muitas vezes a gente joga na defesa. Eu volto a dizer, eu estou falando, pessoal, de gente que eu admiro, tá bom? Eu estou falando de gente assim, que tem uma campanha que está aí no ar, por exemplo, os caras contrataram o Tite, o conceito é muito bom, ele fala de vários conceitos que são interessantes, mas é uma coisa tão televisão dos anos 90, mas não vou falar 80, e tão publicitária e tal, e não funcionou. Você vê que por mais que o banco gastou lá fortunas, não funciona, cara. Por quê? Porque para mim não é autêntico, nem o Tite está autêntico ali, você entendeu? Agora, para não ficar nesse exemplo, eu acho assim, é legal encontrarmos as marcas, as empresas, encontrarmos formas de traduzir isso. Não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil, não. Então é encontrar parceiros, encontrar contadores de história. Cada um vai encontrar o seu. Se uma marca tem um perfil de rock and roll, tem que ir atrás do rock and roll. E a marca tem que entender também que não é qualquer um. Não é Que só não pelo é. número de seguidores. E também tem que entender que o também. cara pode talvez dar uns toques para ela. Que Participar palavras usar, junto. que linguagem usar. O Big Fish é necessário. É isso aí, né, Arthur? A gente tem que hoje conversar. Para mim, eu resumiria isso assim. A gente tem que estar num ambiente de conversa. Debate, marcas, agências, clientes, veículos. Tem um problema técnico, na verdade, que assim, a indústria da propaganda tem uma esteira, é uma indústria, né? E a indústria da propaganda ela é feita para ter escala, né? Então você tá acostumado a ser um grande anunciante, você tem uma verba gigantesca e você não consegue ficar tratando influencer a influencer numa relação de construção, que é o que a gente está falando aqui. Então esse problema, essa equação, a propaganda vai ter que resolver. Né? Porque se a propaganda quiser colocar uma verba ali de influenciadores, que é o que acontece normalmente, e aí qualquer pessoa... É até categoria em Cannes esse ano, né? É isso aí. Então, agora como usar isso para não virar uma verba, tipo, vamos pegar 4 ou 5 influenciadores, vamos olhar só os seguidores, e a questão da quantidade de seguidores, ela acabou de sofrer um problema relativa, sério. né? Porque o que acontece? As plataformas, Facebook, Twitter, São Instagram, burláveis, elas né? cortaram, na verdade, o alcance orgânico dos seguidores. Então, quando você compra, por exemplo, um post na Bruna Marquezine, que tem X milhões de seguidores, a entrega dessa mídia não vai ser para toda a audiência dela. Então, se você tem uma análise só quantitativa, você não vai funcionar, a conta não vai fechar nunca. Então, como é que você sai de um quantitativo e vai para um qualitativo? E aí você precisa fazer o quê? Uma reengenharia nessa relação agência, anunciante, veículo. Isso precisa trocar.
Ou seja, se alguém quiser anunciar lá no @Carenovas, mesmo com poucos seguidores, dá pra fazer isso lá no Instagram. Micro-influenciador nunca Fica a dica aí. Não vai ter tanto resultado quanto a Edu Pares, mas eu acho que... Mas tem uma qualidade incrível de conteúdo. Ó, eu queria aulas dos dois Marcelos, aonde é que é a próxima sessão, por favor? Eu vou fazer uma coisa, eu vi que tem muita gente me perguntando, eu vou colocar o link desse curso da comunicação online que eu estou fazendo com a Startse no meu Twitter. Eu acho que talvez é o mais rápido. Assim que eu for ali tomar uma água com Arthur Veríssimo, eu disparo este Twitter no @Marcelo. Marcelo Trípoli, o Emerson Souza tem uma pergunta que você, como bom publicitário, tem que responder em 30 segundos. Né? Na verdade, 15. seria até por dois. Caramba. Qual que é a próxima tendência tecnológica, sabe? VR já não é, inteligência artificial tá aí, os algoritmos estão dando uma surra no Facebook, Pokémon Go morreu. Qual que é a próxima? Bom, eu vou responder então em 20 segundos. A principal tendência da propaganda agora é a empatia. Opa! Porque a gente, na verdade, sempre está buscando what's new, qual a tecnologia da vez, na verdade, o que a gente está precisando agora é de sair um pouco da tecnologia e exercer o exercício da empatia, que é o que a gente falou um pouco aqui no programa. E as marcas precisam ter empatia, as pessoas precisam ter empatia, os veículos precisam ter empatia, porque sem empatia a gente não vai conseguir evoluir como meio de comunicação. Então acho que a empatia é a grande bola da vez da indústria da tecnologia, o que é impressionante. Algoritmos humanos. Adorei, hein? Terminamos com um coraçãozinho. Um samba aqui, em comunhão. Senhoras e senhores, Uruguai em festa. Em busca de algoritmos humanos. Esse homem é um mestre espiritual. o Olodum no Uruguai. Um líder. E o pior é que é verdade, é séria a parada. Senhoras e senhores, esse é o Rock Reclame. Agradecendo nossos convidados, Marcelo Taz, um prazer inenarrável. Obrigadíssimo, querido. Foi um prazer Obrigado, enorme. Marcelo. Marcelo Abraço, galera, Trípoli, tá aí. vice-presidente de marketing digital da McKinsey, Obrigado guru pelo convite, tecnológico. Super obrigado. Arthur Veríssimo, nosso eterno guru cultural, muito agradecido pela sua presença e participação, sempre abrilhantando o nosso A programa. gente vai fechando o programa com as nossas trombetas tibetanas. Do E Apocalipse. realmente essa meia hora a mais, olha o programa como é que Não é meia hora, é 4h20. É verdade, esse Marcelo, Marcelotas. Sensacional, grande Marcelotas. O Arthur em si falou que quer te levar pra Índia, ele que já foi 250 vezes pra Índia. Olha isso, olha E isso. ele falou que vai te levar num lugar que vai, depois da sua participação, vai ser renomeado, vai ser o Taj Mahal. Olha, eu vou falar uma hora e meia com essas piadas. Cuidado, Uma hora e cuidado. meia. Você é um gênio. Emerson Souza, muito obrigado. Trípoli, Tais, o programa foi especial. Tem muito mais assunto pra falar, vamos ter que fazer um próximo. Obrigadíssimo. Estaram gente. muito bem convidados. Edu Pares, Edu. você foi sensacional, Tá incrível nas suas roxo, participações Edu. Ele foi o musicais. carrasco. Foi um pouco sempre que é. eu pude colaborar, na verdade, apesar do Emerson estar aqui. Eu gostaria de ter mais espaço. Tem como tirar o Emerson? A gente vai tentar, a gente vai Tá ao vivo, desculpa, foi mal. Bigode. A gente vai tentar. Isso é amor. Quando eu vou falar isso, tira a mão da minha perna. A gente vai fazer uma enquete lá no Stories do @Carenovas. Entra lá e Tá se você bom, quer ou tá não bom. ter o Emerson no Os programa. caras estão indo pra Bangkok, gente. É tudo Lady Boy aqui. Gente, esse é o Rock Reclame. A gente quer agradecer muito a Lab 3 TV que faz a nossa transmissão lá no facebook.com/programa Reclame. Bravo. Se você pegou no finalzinho, dá pra rever o programa lá, participar toda terça-feira, 21 horas ao vivo a gente começa aqui. A Jamute Áudio do grande James Filler, nossa querida apoiadora, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil. Abraço, Nosso James. diretor-geral Roger Garcia e o irmão dele, Marcel Garcia, que tá ligadaço hoje também. Carlos Coelho, Rafael Lenarducci, Gilson Freitas, todo mundo ligado com a gente aqui na Kiss FM. E lembrando que terça que vem a gente está de volta, 21 horas, 9 da noite, ao vivo, sempre com convidados especialíssimos para falar de criatividade e inspiração. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. Se liga na gente semana que vem. Tchau, um abraço. E aí, gente boa! Já sabe por que eu tô por aqui, né, gente? Para convidá-los para o Reclame desta quinta-feira às 17 horas no Multishow. Tá bem legal, a gente traz uma matéria de capa, um super bate-papo que eu tive com o Felipe Luque, que é da Liulara TBWA. A gente também tem making off por aqui da nova campanha da família Moto G6. E também a gente mostra que a Volkswagen Caminhões fez o maior lançamento dos últimos 14 anos para anunciar a sua família delivery. Tá demais e eu tô te esperando. Tchau! And the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire.
aqui a minha indicação. Lab 3, com certeza. E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que está fazendo essa transmissão ao vivo para vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, não é? A gente vai conversar sobre tudo isso.